Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Fogão, tá? O filho do Ancelotti aí já fez o seu primeiro treino com a equipe do Botafogo. O Botafogo também que está indo ao mercado, tá? Para trazer novos jogadores para essa janela de transferência e de preferência trazer aí no mínimo um zagueiro para o Fogão. E já tem também aí nome relacionado a essas posições aí para o time do Botafogo. Ficou interessado, quer saber as últimas notícias do time do Fogão? Então assiste esse vídeo até o final. Agora a hora do Botafogo que volta do Mundial, Jufo, recalculando a sua rota. Qual que é o sentimento e como que o Mundial teve um efeito também pro Botafogo? Mari, internamente eu acho que o Botafogo viveu uma gangorra nesse Mundial, né? Tiveram dois momentos de ápice. Primeiro na fase de grupos, quando o time estreia diante do Seattle vencendo, um jogo difícil, abriu um 2-0, mas acabou levando um gol e alguns sustos no segundo tempo. E aí vinha aquela expectativa dos jogos contra o PSG e contra o Atlético de Madrid, onde todos davam o Botafogo como eliminado, um cenário muito difícil, por serem duas grandes equipes do futebol europeu, e o Botafogo consegue aquela grande atuação defensiva e também no contra-ataque contra o PSG, e uma vitória, eu acho que a vitória mais inesperada de todo o torneio, que mudou total o astral do time, fez com que o Botafogo praticamente tivesse classificado ali. Só um desastre tiraria o Botafogo da próxima fase. Contra o Atlético de Madrid, um jogo muito duro, um calor também muito grande na partida. O Botafogo conseguiu perder ainda algumas chances, teve a chance de vencer o jogo, acabou levando um gol no final, mas precisava perder de 3-0 para o Atlético para poder ficar de fora da fase eliminatórias, e o que acabou não tomando tanto susto nesse sentido. O Botafogo avançou em segundo e viveu esse ápice de ter conseguido passar uma fase de grupos contra dois gigantes europeus que disputam o cenário principal do futebol mundial, e aí chegou no ponto baixo da gangorra, onde era o jogo nacional, internacional contra o Palmeiras, e o Botafogo acabou traçando, o Renato Paiva acabou traçando o futuro dele nessa partida, onde a estratégia não foi a mais usada assim entre os torcedores, onde os torcedores queriam. O Botafogo acabou jogando muito atrás, esperando mais o Palmeiras, e acabou não conseguindo a classificação, perdeu um jogo, e aí teve série de fatores. A estratégia do Renato Paiva de usar um time mais defensivo, também a questão do elenco. O Botafogo não tinha uma profundidade muito grande do elenco, enquanto o Palmeiras sacava do banco o Paulinho para fazer o gol da vitória, ou também o Facundo Torres, um jogador que chegou nessa temporada, mas que já está mais entrosado ao elenco. O Botafogo tinha opções no banco, como o Cuiabano, que pode até ter um poder ofensivo grande, mas é um lateral. O Nilton, que era um jogador que estava até emprestado a temporada passada, não tem muita experiência para um torneio desse tamanho. E as contratações que acabaram de chegar e também não tem muita rodagem ainda no elenco. O Arthur Cabral chegou já nos Estados Unidos, o Joaquim Correa também, o Montoro também chegou um pouco antes da viagem para os Estados Unidos, então faltou um pouco de profundidade ao elenco do Botafogo. Mas no cenário, por conta dessa classificação na fase de grupos, obviamente o Botafogo dá um saldo positivo para esse Mundial, e agora, por conta da estratégia, o Renato Paiva acabou demitido e o John Textor aposta num futuro com o David Ancelotti. Números, obrigada também, Nicolete, fechando o nosso giro com a reportagem. Neste Mundial, então, os brasileiros contra rivais europeus. Foram 9 jogos, 3 vitórias, então a vitória do Flamengo em cima do Chelsea, o do Fluminense em cima do Borussia. Não, Fluminense em cima da Inter. E terceira vitória, Palmeiras. Oh, meu Deus, Botafogo em cima do PSG, pelo amor de Deus. Só essa. Todo doida. Essa. 2 empates e 4 derrotas, 40% de aproveitamento, 9 marcados, sofreu 1 a mais. No mata-mata aí foi 1 vitória e 3 derrotas, o do Fluminense ali conseguindo o resultado. No fim das contas, começou o Mundial com loucura, chupa europeu, futebol sul-americano, nós contra o mundo. Depois de um certo momento a gente falou, opa, começamos a ser eliminados. Depois a gente volta a eliminar europeu. Qual que é o sentimento desse pós-mundial, do nosso ponto de vista, brasileiros para com o futebol europeu, Donk? Eu acho que tem que ser bem positivo, sinceramente, olhando tanto em desempenho quanto resultados. Resultado, acho que você chegar nas quartas de final dentro do que a gente projetava antes, acho que já era bem sucedido. 2 clubes conseguiram isso. O Botafogo caiu nas oitavas para um rival brasileiro, pesado.
A perspectiva era do Botafogo não passar da fase de grupos. Conseguir um feito ganhando do melhor time do mundo e ganhando de uma forma, assim, muito elogiável. Não foi aquele bombardeio, uma bola que se salvou, neutralizou o adversário, uma forma mais defensiva. O Flamengo cai nas oitavas de final para um dos melhores times do mundo, tentando até impor seu estilo. Acho que até faz uma partida boa, ainda que longe de jogar de igual para igual. Mas foi protagonista contra o time que tirou 2 brasileiros. Tudo bem, na fase de grupos, acho que os times foram crescendo ao longo do desempenho. Então, assim, tanto em desempenho quanto resultado, acho que você tem que avaliar de uma forma positiva. Acho que a conversa, quando fala, na volta para o Brasil, eu acho que quem me dá um pouco mais, não insegurança, mas desconfiança, é o Botafogo. Por conta, não do desempenho apresentado necessariamente, mas pelas escolhas. É um time que muda de técnico, que chega agora com um cara que acho que tem boas ideias, mas está na sua primeira experiência, de um time que tem mudanças impactantes no seu time titular, então muito mais pelo contexto, pelo momento que acontecem as mudanças e não tanto pelo desempenho do Mundial. Mas se você analisar o que aconteceu, tanto de futebol apresentado quanto dos resultados, eu acho que para todos tem que ser avaliado de forma positiva. Mas lógico que o Fluminense, os elogios têm que ser a mais para o Fluminense. Mas assim, pra mim, o melhor brasileiro foi o Fluminense. Mas eu concordo e também vou pra esse lado de que o Palmeiras, pra mim, foi o que mais me decepcionou. Explico. Não é decepcionar no sentido de crise, meu Deus, que terror, esperava que o Palmeiras fosse campeão. Não é isso. Tudo tem a ver, pra mim, com expectativa. Do quanto foi investido, do momento do trabalho, etc. Mas olha, o Palmeiras passou do Botafogo num jogo muito bom. Mas a minha expectativa com o Botafogo era menor, até pelo contexto do grupo, do Renato Paiva, de um time que não é o mesmo time da Libertadores. O Palmeiras, eu acho que faltou, talvez, aquele pequeno encantamento que eu acho que poderia ter vindo, por exemplo, num jogo contra o Inter Miami, que faltou pro lado do Alviverde. Poderia ter vindo no jogo contra o Porto. Poderia vir no jogo contra o Porto. Então eu coloco como o melhor brasileiro o Fluminense, o pior brasileiro, entre aspas, pelo amor de Deus, o Palmeiras pela expectativa que eu tinha. Eu consigo te entender tranquilamente, pra mim não é nenhuma... Porque teve gente que falou... Não é nenhum absurdo que você tá falando. Pô, Mari, mas e o Botafogo? Eu falei, gente, mas o Botafogo ainda passou do grupo. O Botafogo tava com um treinador que não era confiável ainda, mexeu no time inteiro, era uma grande incógnita pra mim. O Botafogo o Palmeiras fez... era menos. E o Botafogo ali no grupo da morte, que a gente já falava desde o ano passado, né? Desde que rolou o sorteio. E o Botafogo fez um baita jogo, fez bons jogos defensivamente. Não é só você ser o protagonista com a bola, né? O jogo de futebol também tem disso. Tem time que se defende muito bem. O Botafogo contra o PSG teve a questão de jogar ali, e era a realidade, jogar por uma bola mesmo, não é nenhuma vergonha, não é nenhum demérito. O jogo do PSG é alavanca a nossa emblemático. interpretação pra participação no Mundial do Botafogo? Claro, até porque é o melhor time do mundo, gente. É o time que acabou de ganhar a Champions, é o time que meteu 5-0 na Champions e na saída da competição meteu 4-0 no Atlético de Madrid, sabe? É um time que não deixa ninguém respirar. E a gente falava, tem que repetir, o John fez 2 defesas naquele jogo, né? Que às vezes a gente esquece, né? Mas o John fez 2 defesas, o PSG não conseguiu chegar muito à área do Botafogo, porque o Botafogo conseguiu neutralizar muito bem as forças ali do PSG. Aí foi a escolha do Luiz Henrique, de poupar os seus 4 jogadores e depois voltar atrás e mudar todo mundo de uma vez só. Mas aí foi a escolha dele, a gente não tem nada a ver com isso. Tem que analisar o que foi feito ali dentro de campo. E o Botafogo foi muito bem na questão no aspecto defensivo. Foi, assim, como um todo. Pra mesmo mim, o Palmeiras indo mais longe? Então, mas o Palmeiras, pra mim, a questão foi a expectativa. Eu também concordo contigo. Pra mim, o Botafogo não passaria da fase de grupos, o Botafogo conseguiu passar. O Palmeiras, ele amassa o Porto, não consegue vencer. Faz um jogo muito ruim contra o Inter Miami. O Al-Ahly teve a questão ali da temperatura, né? Que já foi dito. Mas contra o Inter Miami, o Palmeiras mostrou deficiências que normalmente não mostra. O Abel Ferreira mesmo é um cara que organiza muito bem suas defesas. E contra o Inter Miami, para mim foi muito abaixo. Respeitou demais os sobrenomes, né? Sim. De Messi e Suárez. E contra o Botafogo, não. Contra o Botafogo era o Palmeiras que eu esperava ver desde o início da competição. Exato. Era o time que empurrou o adversário para trás, que não deixou o Botafogo respirar, que foi para cima, que criou diversas oportunidades. Mas que ainda assim tinha dificuldades ofensivas, né? Então, resumindo tudo que a gente está falando, o Palmeiras precisa fazer gol. Gastou rios de dinheiro lá no Vitor Roque, o Palmeiras tem criado algumas oportunidades de gol, mas o time não faz gol.
Então esse é o ponto principal para mim contra o Chelsea. O primeiro tempo foi um amasso do Chelsea. O Chelsea foi muito superior. Mas depois criou algumas oportunidades também, mas não consegue fazer o gol. Matar, né? Tem que fazer o gol. Eu acho que é isso. Eu acho que isso fica de lição pro segundo aí semestre do Palmeiras. Pra mim o que pega do Palmeiras a competição foi a irregularidade, assim, que eu acho que ele apresentou bom momento de futebol, mas também muito decepcionante a atuação contra o Inter também, Miami. Eu aqui me contradizendo, mas o Botafogo também? Porque ele começa contra o Seattle meio... aí depois o PSG... A questão do Botafogo pra mim é a ruptura, o grupo, né? Não, é a ruptura também. Do trabalho. E assim, os dois jogos difíceis, a mesma derrota contra o Atlético de Madrid, acho que foi um bom jogo do Botafogo. Então, assim, acho que ele demonstrou. Ele tinha um cenário mais difícil. Pra mim, foi o brasileiro de maior destaque na fase de grupos. Pelo nível de dificuldade e a forma como entregou. O Palmeiras, eu entendo, acho que esse ponto da ausência de gols incomoda. Mas ainda assim, se você olhar que você chegou até as quartas de final e saiu da forma como você saiu, com um gol, com um requinte de crueldade e com uma evolução no segundo tempo, porque o segundo tempo do Palmeiras foi bom. Depois do empate, até poderia ter... Flertou ali em algum momento com uma virada, embora acho que a classificação do Chelsea é justa, pelo que foi apresentado nos 90 minutos. Então, assim, ainda olhando, apesar dessa irregularidade, que eu concordo, houve, foi muito decepcionante contra o Inter Miami, o jogo do Palmeiras. Contra o Al-Ahly também, eu entendo que teve uma postura modificada pelo calor, mas ainda assim foi um primeiro tempo meio preocupante. Mas assim, olhando, se você chegar às quartas e cair pro Chelsea no momento até que você jogava bem no segundo tempo, isso me faz relevar os momentos ruins do time na competição. Um negócio que me pegou, eu tava pensando isso ontem sozinha, assim, eu fico igual doida falando sozinha em casa, né? Porque... Não só em casa. Teletransportando pra nossa realidade aqui do futebol brasileiro. São camisas 10 de características diferentes, mas que são gênios, ou alguns que sobram aqui, como não conseguiram jogar no Mundial. Ganso não conseguiu entrar em campo direito. 45 minutos. Aqui o que a gente fala Ganso, a gente falou de seleção brasileira. Não a gente, mas assim, nossa, o Ganso não conseguiu entrar em campo. O Arrascaeta contra o Bayern não conseguia dominar na bola, que paf, madeira. Isso. Por motivos diferentes. Savarino não tem um ano bom, mas também não foi o Mundial que ajudou ele a fazer um jogo diferente. Também não conseguia jogar. Rafael Veiga também não vinha jogando bem no Palmeiras como um todo, perdendo lugar pro Maurício. Mas também quando foi colocado para ser esse cara... fisicamente não conseguiu entregar. 4 caras aqui que se vocês deixam ele pensar, ele resolve. Então, mas é lá eles não justamente pensam. isso. Eu lembro, cara, quem foi que falou isso, cara? O Jorginho falou isso também, mas foi o Fernandinho. Fernandinho, quando sai do Manchester City, volta para o Atlético Paranaense. E aí o Fernandinho ali, numa dessas entrevistas de retorno ao futebol brasileiro, ele vira e fala em relação ao tempo que ele tinha para pensar com a bola no pé aqui no futebol brasileiro. Que lá na saída de bola do Manchester City, ele mal tinha 2 segundos para pensar, e ele já tinha que definir o que ele ia fazer com a bola, porque senão ele ia perder a bola. E aqui no futebol brasileiro, uma marcação um pouco mais distante, ali na zona central, que ele tinha às vezes 4, 5 segundos antes de ser pressionado. E a gente viu até o Fernandinho no início, né? É que aí o time tem que ajudar também, o time tem que ajudar. Mas assim, com boas inversões, ele deixando os companheiros na cara do gol, facilitando o jogo para os companheiros. Eu acho que esse é o ponto principal. Assim, obviamente, fisicamente, todos os citados, tirando a Arrascaeta, que vive um baita momento aqui no futebol brasileiro, mas todos citados um pouco abaixo, né? Ganso teve a questão no início do ano, Rafael Veiga perdendo a posição, Savarino, coitado, Savarino jogando de tudo e sozinho. Mas ele só merece uma defesa contra o PSG, porque ali ele foi determinante. Savarino. Sim, entrega, né? Ali ele foi determinante. Eu digo ele com bola. Recorte do ano, né? O Savarino jogou de tudo e desgastado também. Mas esses caras, fisicamente um pouco mais abaixo, aqui no Brasil eles têm um pouco mais de tempo para pensar. É o cara que consegue dominar a bola, consegue fazer um giro e vai deixar o companheiro na cara do gol. Lá, o exemplo para mim fica com o Bayern e Flamengo. O Arrascaeta não conseguia nem dominar. Na hora que faz menção de dominar a bola, de tu tentar achar que tu vai girar o Pamecano já aqui, ó. Já começa o gol. Meio. E é muito louco, porque talvez desse Mundial de aprendizados é que talvez fica mais evidente a distância financeira, fica mais evidente a distância física do que necessariamente tática. Porque tática, em alguns momentos, a gente conseguiu equilibrar. Olha o Botafogo com o PSG. Então, a diferença Olha o Fluminense em alguns momentos. diferença de contra futebol a Inter foi leitura de jogo, né? Mas eu acho que fisicamente ficou muito claro. Então, e aí também teve a diferença de futebol praticado. Até a forma que os europeus começaram a olhar e observar a leitura, né, assim, do futebol brasileiro. De como os times brasileiros
brasileiros gostam de jogar. A diferença do europeu, de agrupar todo mundo num setor, mas na verdade põe a ideia de jogar do outro lado para pegar a defesa ali desguarnecida. E o futebol brasileiro é justamente o contrário. Aproxima todo mundo para justamente mesmo associação e tentar botar alguém na cara do gol. Então, isso também foi legal de observar a diferença de modelo entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. Mas ontem eu tava fazendo essa reflexão, assim, no fim das contas, eu acho que o Mundial permitiu pra gente sonhar. Ele deixou claro pra gente que E a às Copa vezes... do Mundo, hein? Que às vezes é assim... De a seleção gente... que eu tô falando. Sim, de seleções. Ano que Mas vem. que às vezes, quando a gente vai falar do Mundial, a gente tirou um pouquinho do viralatismo que o europeu é uma coisa só e o brasileiro é uma coisa só. Deixou claro pra gente que existem prateleiras de europeu, prateleiras de brasileiros, prateleiras de outros sul-americanos, enfim, que seja. Mas eu acho que foi muito cruel. Porque mesmo com toda essa empolgação, com toda essa amostragem que ele tirou nossa... No fim das contas, ele dá um tabefe na nossa cara. Nadou, morreu na praia. Não, e eu acho que foi mais cruel, porque no fim das contas, o menino que era pra estar jogando com o Fluminense foi o algoz do Fluminense. Verdade. Porque mesmo quando deu esperança pra gente, encheu nosso coração de esperança, no fim das contas foi o moleque criado no Fluminense que elimina o Fluminense. Mas isso não, assim, isso não evidencia a diferença financeira que é óbvia, que todo mundo sabe disso, mas também não traz um fio de esperança em relação a parar com essa questão de a geração não é boa, a geração isso, a geração não é aquilo. Mas acho que isso pra seleção. Eu tô falando de seleção. Tô falando pra seleção, de parar com esse negócio de geração e tudo mais e ver que quem continua decidindo os jogos pros times lá de fora é um jogador brasileiro. E só pra somar dentro do que você falou da questão trágica do João Pedro, não foi trágica porque o Chelsea conseguiu passar, mas ele já pegou o cara que fez gol nele também no jogo contra o Palmeiras, né? É o Estevão que faz o gol, ele já trouxe. Mas assim, lógico que é doído, porque isso reforça todo esse cenário, mas eu acho que também se a gente olhar dentro dessa... Ok, a diferença, mas você viu, dentro do nível de competitividade, eu acho que o futebol brasileiro mostra que é mais alto do que se imaginava. E até dentro do que eu imaginava. Segundo o jornalista colombiano Hugo Lera, Jordan Barreira, meia de 19 anos do Júnior Barranquilla, será reforço do Botafogo. O Botafogo pagaria uma quantia de aproximadamente 4 milhões de dólares para fechar com o jovem jogador, que é considerado uma das maiores promessas do futebol colombiano na atualidade. Além de Barreira, o Botafogo espera nos próximos dias anunciar outras contratações, tendo em vista que o novo técnico já observou algumas prioridades no elenco alvinegro. Jordan Barreira tem 19 anos e já atua na equipe profissional do Júnior Barranquilla, da Colômbia, e chega para se juntar ao time principal do Botafogo, olhando o restante da temporada. O que vai te faltar esse ano? Tô errado, Pedro? Não, sábado ele já vai ver o dinizismo. Eu tô errado, André? Olha o pote, Pedro. Não, eu só falei que ele vai ver o dinizismo, não falei nada de resultado. Sabe quem chegou ontem? Meu Ancelotinho. Meu treinador, que tem um monte de treinador com ele. Na Europa não tem dinizismo, não. Tem treinador de quê? Você quer o quê? Eu quero um treinador pra... Diz que até que vai ter um treinador pra mim, pra locução. Treinador mas você não precisa. Obrigada, você que dá aula. Treinador defensivo, tem. Ao auxiliar ofensivo, tem. Como que você vai chamá-lo no Newton? Ancelotinho. Ancelotinho é o nome dele. Ou Juninho, porque o pai é o Carlinho, né? Sim. Então ele é o Juninho. Tá mais brasileiro. Olha aí, ó, o novo treinador do Fogão já está no Rio de Janeiro. David Ancelotti, nome chique, né? Sim. Sabe de uma coisa? Ele desembarcou no Galeão, já assinou contrato com o Glorioso e falou com a Botafogo TV. Pedrosa. Agora é sério, eu me espantei com o português dele. Você viu? Vi, pô. Vi. Foi o que eu falei aqui, cara. Perfeito! Eles se preparam. É assim, o suporte que esse cara teve a vida inteira dele, e morando em diversos lugares, ele conhece todas as culturas. Ele é italiano, assim, né? E o português dele, muito legal. Talvez a língua não vai ser um bloqueio para esse início de trabalho. Cadê? David Ancelotti já chegou carregando a bandeira alvinegra. O novo comandante do Botafogo desembarcou no Galeão e seguiu rumo ao Espaço Lunier para o primeiro contato com o elenco.
Ele já comandou o treino ao lado do auxiliar permanente Cláudio Caçapa e mostrou também que chega com o português afiado. Oi, torcida de Botafogo, estou aqui hoje muito feliz, muito orgulhoso. Eu tive hoje a oportunidade de conhecer a família do Botafogo, o centro do treino, a comissão, observar bem o treino nesse lugar de sonho, treinar aqui. Tive também o primeiro contato com os atletas, muito profissionais, uma mentalidade muito boa, muita competitividade. E a gente precisa disso. O foco é mostrar o Botafogo Way para o mundo e Ancelotti já deu indícios que não faltará empenho no desafio. Vamos crescer, vamos trabalhar muito, vamos trabalhar duro e vamos fazer que a torcida esteja orgulhosa dos valores que representam esses jogadores. Ô André, se a gente tinha uma preocupação da língua ser um bloqueio para o David Ancelotti se adaptar ao futebol brasileiro, que tem um monte de coisa para adaptar, é natural. A língua não vai ser esse bloqueio. O português dele, excelente, hein? Muito bom, Fernando, o português dele, né? Assim, eu acho que ele começou já a estudar lá atrás, quando o pai começou aquela de vai vir pro Brasil, assumir a seleção, ele já pegou firme no português e você viu nitidamente que deu pra entender tudo que ele falou. E bem perfeitamente, muito perfeito. Né? Muito perfeitamente. Sabe ponto pra ele, né? Eu vi o pessoal brincando nos comentários, aí uma pessoa comentou assim, Verê, o português dele é melhor que... A gente entende mais do que dos treinadores portugueses. Verdade, e é verdade, porque verdade. os treinadores portugueses às vezes começavam naquele modo da língua, e é a mesma língua, mas é muito diferente, né? O Pra mim, sotaque. o pior português para entender nas coletivas era do Paulo Souza. Verdade, era muito verdade, difícil, assim, verdade. muito difícil mesmo entender. Mas eu concordo com esse comentário. E é óbvio que, assim, beleza, a gente está elogiando, mas isso tem que elogiar o esforço dele. Porque eu não tenho dúvidas que ele aprendeu a língua portuguesa quando começou a ideia do pai dele vir trabalhar na seleção brasileira. Isso é um ganho absurdo, melhora muito na adaptação. Se a adaptação dele fosse demorar aqui, obviamente, 2 meses, hipoteticamente falando, agora vai ser 15 dias, sabe? E assim, os jogadores não vão ter dificuldade para se comunicar com ele. Que é o mais difícil. Isso vai ser mais importante, a comunicação. Porque os jogadores precisam entender o que ele quer passar para os atletas. Porque a gente tem algumas coisas a se adaptar, né? Quando você vem de fora. E a gente tá falando de um treinador, que você precisa adaptar ao jeito que aquele país entende na função do professor, ao calendário, à questão climática, ao deslocamento, porque a gente mora num país continental, que as coisas são distantes, as viagens são cansativas, então os desafios são muitos, né? Claro que para todos eles ele vai ter o suporte, obviamente, do Botafogo. Ele não tá trabalhando sozinho. Mas tem aquela adaptação que ela é pessoal, Pedrosa. Sim. A língua é uma delas. A outra delas é você se adaptar enquanto pessoa ao seu novo habitat. A comida, ao jeito de viver, ao bairro que você mora, a família adaptada. E pelo que eu entendi, a esposa dele foi uma grande pessoa para convencê-lo, para, na verdade, animá-lo de chegar ao Brasil, porque ele tinha esse sonho de ser um treinador, o Pedrosa. Claro. Então tá sendo também um sonho pessoal para esse cara. Não, sem dúvida, assim. E vestir a camisa do Botafogo, que é pesadíssima historicamente, para ele é um presente. E eu acho que é muito legal ele aprender o português. Como eu brinquei aqui, eu falei com vocês, o David, ele já nasceu rico. Então ele teve acesso às melhores coisas da vida. Ele morou nos melhores lugares, ele teve acesso à melhor educação. E ele conseguir falar o português mostra o empenho que ele tá tendo também. O que eu vou pedir aqui, e falo pra torcida botafoguense, mas pra todos nós, é paciência, cara. Paciência. Não adianta achar que esse cara vai chegar aqui, vai resolver os problemas do Botafogo, vai ser campeão de tudo. Não é assim. Tem que ter paciência, e digo isso até pro próprio John Textor, com o projeto. O David, como eu disse aqui, na teoria, ele teve a melhor bagagem de todas. Ele esteve a vida inteira como o melhor treinador de futebol da história, o maior treinador de futebol da história. Ele esteve no Real Madrid, no Everton, em outros grandes clubes da Europa. Bayern, enfim. PSG também. PSG, enfim, é um moleque que teve acesso a tudo. Então tem que deixar ele colocar o que ele acredita de futebol em campo. O que ele vai precisar se adaptar? A fritura do futebol brasileiro. Aqui não é mole, Fernanda. Aqui é pressão o tempo todo. Gente. É de 2 em 2 dias jogando futebol, e tem que ganhar, e viaja pra Manaus, Então, assim, ele vai ter que se adaptar. Imprensa diferente. Imprensa, mas todos nós temos que entender que se é um projeto, tem que ter paciência. Se não tiver paciência, vai dar 3 meses, a torcida do Botafogo vai estar reclamando, a imprensa vai estar pegando no pé, falando que ele nunca foi treinador e tudo mais, e ele vai ser demitido. Eu acho que assim, nesse momento, se ele for um treinador corajoso,
a torcida vai... A gente sabe que qualquer torcedor, quando o time não tá bem, ele vai cobrar. E tem que cobrar. A voz da instituição, o maior patrimônio de um time é a sua torcida. Nós cuidamos, né, daquele escudo, daquela instituição, daquela história. Vai cobrar, vai reclamar. Mas se ele for um cara corajoso e ele abraçar o que nós, botafoguenses, entregaram pra gente enquanto sonho de, olha, a partir de hoje é o Botafogo Way, é o nosso jeito de jogar, é pra frente, é com coragem, eu acho que a paciência pode ser um pouquinho maior do que se for o contrário. E olha, Vene Casagrande, o Botafogo fez uma proposta pelo zagueiro Dantas, não é drone dos meninos, tá? Ele tem 20 anos, ele é do Novo Horizontino. A informação é da coluna Mercado da Bola do UOL Esporte. O time não é contra o negócio, o Novo Horizontino, mas ficou de enviar uma contraproposta ainda essa semana. O Alvinegro está em busca de um novo defensor, saiu o Jair, vamos lembrar o que a gente tem hoje lá no Botafogo? O Caio Pantaleão, que é um menino com muita qualidade e é o único destro nesse momento. O David Ricardo e o Barbosa, né, o pé esquerdo. E o Bastos fez uma cirurgia, deu tudo certo, graças a Deus, mas só volta em outubro. Então é alguém para... O Caio Pantaleão, acho que aí é a primeira opção para o Botafogo hoje, Vene. E aí o Botafogo precisa de opções para ter no banco de reservas com o pé direito. E tá claro que o Botafogo vai buscar opções jovens, sim, como tem feito aí ultimamente. Tentou, lembra do zagueiro do Juventude, inclusive? Também era jovem, de 21 anos, não conseguiu a contratação na ocasião por conta de alguns detalhes. E a gente já pensa assim, o Botafogo contrata pensando numa venda futura. Isso para mim é nítido. E é o caso desse jogador do Novo Horizontino. Confesso que eu não conheço muito desse atleta, não assisti muitos jogos dele. Também não. É assim, mas eu confio no scout do Botafogo. Com certeza, se é um jogador jovem, 20 anos, que está se destacando pelo Novo Horizontino, inclusive é aquilo que eu venho mencionando aqui. O Flamengo ia gastar milhões contratando um jogador da Série B da Inglaterra. No futebol brasileiro, com certeza tem alguém igual. É o que o Botafogo pensa. Sim. Ao invés de pegar um jogador da segunda divisão lá da Inglaterra, que ninguém conhece, aqui no futebol brasileiro você encontra opções mais baratas. E eu tenho certeza que esse atleta do Novo Horizontino deve ser mais barato do que outros jogadores. E o Jair é um case de sucesso, né? Pegou o Jair agora novo, né? No Santos, mas né? foi um case caro, hein, André? Acabou não foi saindo de uma barato, maneira... né? Sucesso não, porque se você compra por 14 e vende por Não, 12, deu não é sucesso. deu retorno técnico, Não, né? deu retorno Técnico, quis dizer isso, né? tá. Mas o retorno financeiro E acabou aconteceu não dando. rápido, imagina um Isso, menino, muito rápido né? também, né? Então, assim, agora é o que o Botafogo aposta, né? Botafogo, em vários momentos do ano, não tinha o Barbosa ainda lesionado. E não tinha o Bastos. Então a dupla era o David e era o Jair. Dois meninos em competições enormes, com o Botafogo acontecendo. O Botafogo ainda tá na Libertadores ainda. Exato. Eu ainda confio Exatamente. muito no David Ricardo. Acho que é um Eu jogador também, que ainda vai crescer A bastante. torcida gosta dele. E tem uma coisa, Pedrosa, muita gente não lembra, mas quando o John chega e fala do Botafogo Way, ele fala também de zagueiros rápidos que sabem sair jogando com os pés. O que a gente já percebeu desse Botafogo do John é um Botafogo que começa a sua construção lá com o John, lá com o seu goleiro e lá com os seus zagueiros. Então a busca no mercado, obviamente, do scout é de garotos com essa característica, né? É, com certeza. E hoje no futebol, o zagueiro que não souber jogar com a bola no pé, Isso, ele é tá o perdido. zagueiro moderno. A gente fala tanto do novo 9, o zagueiro moderno também Exato, existe, ele tem né? que saber sair jogando, ele tem que ter opção de passe, ele tem que ter a tranquilidade para poder não ficar com essa bola no pé queimando, tem que saber lateralizar o jogo. Muitas vezes, ser ofensivo, se você for pegar os grandes times na Europa, os zagueiros eles viram volante, eles viram meias às vezes. Então assim, o Botafogo buscar um zagueiro moderno é totalmente válido. E acho válido, tá? Eu não sou um cara preconceituoso com esse negócio de vai buscar o zagueiro do Novo Horizontino. Você já viu o cara jogando? Pois é. Você já analisou? É Sabe quantos anos ele tem? O que ele faz? Quais são as valências Tudo dele? é isso. Porque jogar no Novo Horizontino pode ser que pelo nome tenha preconceito. Novo Horizontino disputa a Série A de Campeonato Paulista, Novo Horizontino disputa a Série B. Tem vários jogadores interessantes e eu acho muito mais válido, como até o Vene trouxe aqui, você buscar um jogador desse calibre do que gastar 5 milhões de euros, 10 milhões de euros num jogador que vai vir aqui para se adaptar. É ainda. isso. Então assim, É isso aí. E outra coisa, tem que confiar nos scouts do Botafogo. Tiveram erros, como o Juan Cruz foi um grande erro, mas os scouts do Botafogo têm um nível de acerto muito maior do que de erros. Perfeito. E a gente tem aí Cuiabano, chutado do Grêmio. Botafogo foi lá, buscou e acreditou no garoto. Marlon Freitas, do Atlético Goianiense. Foi um Ninguém dos dava nada. primeiros, né? Hoje em dia é um dos melhores volantes Chegou do de país. graça. Então assim, tanto O Igor Jesus veio de graça. Não, teve Adrielson. O o Adrielson. Lucas Perry, Exato, lembra? O Lucas Perry que estava encostado. Exato. Encostado no Náutico. Adrielson do Esporte. O Eduardo, A que gente estava lá na Arábia. O Botafogo Exato. fez. Não O adianta Tiquinho. ficar julgando se você não tem lastro e nem conhecimento antes do cara jogar. Quando a gente fala aqui do Juan Cruz,
eu tinha certeza que o Juan Cruz não daria certo no Botafogo, porque o Juan Cruz é um jogador que não conseguiu desempenhar nem no Santos, nem no Vasco, e se ele estava se destacando era no futebol da Bulgária. Isso não é nível pra gente poder pensar aqui. Agora, outros jogadores, como a gente citou aqui, conseguiram chegar e jogar no Botafogo. Lembrando que eu acho que tem que buscar mesmo um zagueiro pra ser o reserva. E mas tem que o Nilton e o Danilo Barbosa que podem fazer essa função Botafogo também. tem 3 caras que podem ser, em algum momento, zagueiros, e já fizeram isso em momentos importantíssimos e performaram. Que é o Nilton, o Danilo Barbosa, que eu sou a fã número 1 dele, de carteirinha, e o Marçal também é um cara que quando precisa ali do lado esquerdo, ele também pode ser zagueiro. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Botafogo aí que já teve o seu primeiro treino aí com o novo treinador, né? Já fez o seu primeiro treino, gostou demais do CT, gostou demais do elenco aí, né? Do time do Fogão. Lógico que o cara chegou agora, já tem que fazer aquela média, mas o time do Botafogo realmente é muito, muito bom, né? Lógico, perdeu algumas peças agora, mas eu acredito que o Texo está indo ao mercado para essas reposições, né? Então, vamos ver como é que o time do Botafogo vai se comportar nessa janela de transferência que está para se iniciar agora, né? Já se iniciou, na verdade, aí praticamente. Então, vamos ver como o time do Botafogo vai se comportar. O Botafogo que perdeu um zagueiro, né, recentemente, o Jair. O Botafogo fez investimento para o Jair e com pouco tempo já vendeu o jogador. Mas saiu informação que a prioridade do time do Botafogo, lógico, é zagueiro, já que o Jair saiu, o Bastos também vai passar algum tempo fora por conta de uma cirurgia. O Botafogo foi ao mercado, está no mercado de transferência e fez proposta pelo zagueiro do Novo Horizontino, tá? O Botafogo que está querendo sim a negociação aí, contratar o zagueiro do Novo Horizontino, tá? Segundo as informações, né, o Novo Horizontino não deve liberar fácil esse jogador, mas o time do Botafogo está sim aí diante, né, querendo fazer essa proposta ao jogador, querendo trazer o jogador para jogar, lógico, um time grande, um time gigante que nem o Botafogo, né, possa ser que pese também aí nessas horas para discutir, né, esse novo rumo do jogador, né? O Botafogo que formalizou uma proposta para tentar a contratação de Dantas, zagueiro do Novo Horizontino de 21 anos, jogador de apenas 21 anos, né? O jogador que vem para substituir aí o Jair, né? Eu acredito que já vem com status de, digamos, titular, né? Eu acredito que vem com status de titular, já que o Texo está indo ao mercado buscá-lo, né? Já que perdeu o Jair, né? Perdeu aí o Baixo também, já chega aí com status de titular, né? Então vamos ver se isso também não vai pesar, né? Jogar Libertadores, tudo isso pode pesar na decisão do jogador, né? E querendo ou não vai ganhar um pouquinho a mais aí do que no Novo Horizontino. E também tem a informação aí que o Nicola trouxe que o Botafogo está em conversa com Roberto Firmino, tá? Já para substituir aí o Igor Jesus. Então o Botafogo está negociando aí também uma proposta, né, uma tentativa de negociação de fechar aí com Roberto Firmino, que está, né, atualmente jogando na Arábia Saudita. Mas, né, eu acredito que se vier será por conta do fim do contrato ou se não por empréstimo. Ainda não sei muitos detalhes dessa negociação, mas o Nicola trouxe aí que o Roberto Firmino está sim na mira do Botafogo para substituir o Igor Jesus, e o Dantas está aí na mira do Botafogo também para substituir o zagueiro Jair. Mas e aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!